Tá cansado de viver no aperto, sem conseguir dormir direito de tanta preocupação e só de pensar nas dívidas já bate um desespero? Fique sabendo que eu também já passei por isso. Assiste até o final desse vídeo que eu vou te contar o que é que eu fiz para melhorar a minha saúde financeira. É um passo a passo que eu tenho certeza que também pode te ajudar a sair dessa situação. Fala pessoal, eu sou o Renato Lemos e esse aqui é o canal Não Devo, Não Nego. Esse é o primeiro vídeo do canal e a minha intenção aqui é ajudar você a sair das dívidas, formar uma reserva de emergência e começar a investir. Ou seja, aqui eu vou te ajudar a sair da posição de endividado até se tornar um investidor. Então, se você está em uma dessas três etapas, aqui vai ser o lugar certo para você. Eu quero criar um excelente canal para pessoas normais que não tenham conhecimento técnico e nem entendam de siglas mais complexas. Eu quero falar com você que não é um Faria Limer. Nada contra os profissionais técnicos do mercado, tá? Longe disso. Foram esses profissionais que ajudaram muito, contribuíram com o meu aprendizado. Mas esse canal é para as pessoas normais, comuns, que acham que nunca vão conseguir investir e que pensam que esse negócio de cuidar das finanças não é definitivamente para elas. Antes de nós começarmos e eu te contar como eu fiz para sair das dívidas, curte esse vídeo, ativa o caninho, se inscreve no canal e ativa o sininho. Antes de nós começarmos e eu te contar o que é que eu fiz para sair das dívidas, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fazendo essas três coisas, o YouTube vai conseguir levar esse vídeo para mais pessoas que estejam na mesma situação. Só que para você entender melhor como eu saí das dívidas, antes eu preciso te contar como é que eu me endividei. E eu já te adianto que é bem provável que você esteja passando por algum dos obstáculos que eu já enfrentei. Foi durante o período da faculdade que eu comecei a me endividar e equilibrava os pratos da maneira que eu podia. Quando eu me graduei, eu vi a minha vida financeira virar uma grande bola de neve. Então vamos lá. Eu comecei a estudar sem trabalhar na área. Na verdade, durante o primeiro ano eu só estudei. Eu até ajudava meus pais no comércio da família, mas trabalhar lá não exigia muito de mim. Eu não tinha grandes responsabilidades, nem os meus estudos eu pagava. Antes de eu decidir que queria cursar Direito, eu ingressei na mesma instituição de ensino superior na qual eu me formei como bolsista. Eu não me lembro de todos os detalhes, mas era uma bolsa que cobria muito mais que a metade do curso. Eu tinha escolhido Publicidade e Propaganda e logo de cara eu não gostei da grade, eu não gostei das aulas. Conversando em casa com os meus pais, eu decidi que a melhor coisa que eu podia fazer naquele momento era repassar a minha vaga de bolsista para alguém que quisesse verdadeiramente desfrutar daquele curso. Eu não tinha mais certeza do que eu queria estudar. Só que com o passar do tempo, eu fui me cobrando sobre retomar os meus estudos. Na época que eu desisti da publicidade, eu tinha uma banda musical que eu tinha formado nos tempos de escola, com alguns amigos de lá. Eu participei de festivais estudantis, ajudei a ganhar prêmios para a escola. A minha bandinha tocou em um Olímpia, uma casa de show grande em São Paulo que hoje nem existe mais. Depois toquei em festas, bares, casas de shows. Durante algum tempo eu fui fazendo eventos e achava até que pudesse viver disso, de música, mas eu não cheguei nem perto de me sustentar disso. Enfim, como eu estava te contando, eu ingressei na faculdade, aqui já em Direito, e no primeiro ano eu só estudei às custas dos meus pais. Livros, mensalidades, tudo eles pagavam. Eu ficava incomodado porque eu já comecei a faculdade mais velho. Ali no meu ciclo de relacionamentos, o normal, o mais comum era ver a meninada sair direto do colegial para a universidade. Bastante incomodado, no segundo ano da faculdade, eu fui atrás de trabalho. Não demorou muito e eu encontrei um estágio em um escritório médio grande. Lá eu comecei ganhando bem mais que um salário mínimo. Não era muito não, mas para ter noção, uns 10 anos atrás já era mais do que o salário mínimo dos dias de hoje. Evidentemente, depois de conseguir o estágio, eu não contei toda a verdade em casa. Só disse que eu tinha arrumado trabalho e que eu ia cuidar de tudo, que não precisaria mais de dinheiro para faculdade, para os meus estudos. Eu morava na casa dos meus pais, comia da comida deles, dormia, tomava banho, fazia tudo lá e de graça. Eu acho normal a maioria dos estudantes, durante algum tempo, desfrutar disso. Só que na minha cabeça, eu era velho, tinha desperdiçado vários anos de estudo. Eu só teria que com 21 anos pagar os meus estudos e os desdobramentos dele, livro, mensalidade.
Moleza, né? Mas eu não consegui não. Para começo de conversa, eu não tinha nem calculado que teria reajustes na faculdade. Mas eu tinha um bom vale-refeição e eu escolhia os lugares mais baratos para almoçar. Então, a conta vai fechar. Eu acumulava o máximo que eu podia no cartão, no ticket de refeição, para poder lanchar no shopping quando eu fosse ver filme com os meus amigos, dar uma volta. Eu não tinha gastos em casa, não comprava coisas caras, nada disso. Só que o valor da mensalidade no segundo ano do curso era equivalente a 75% do que eu ganhava. Eu sabia aonde eu estava entrando, só que eu não tinha dimensões do problema que aquilo poderia se tornar. Logo na primeira vez que eu entrei na faculdade, eu requisitei uma bolsa. Eu cheguei a pedir 30%, 20%, 10% e nada. No ano seguinte, a coisa apertou, porque as mensalidades ficavam mais caras. No penúltimo ano, se somasse o valor da mensalidade mais o parcelamento dos livros, já ultrapassava ali o que eu ganhava. Para você ter uma ideia do quanto era apertado, os livros essenciais eu comprava e os demais eu acabava pegando emprestado na biblioteca. Mais ou menos nesse momento, sem refletir muito sobre o que eu faria, eu passei a alternar os pagamentos. Pagava mês sim, mês seguinte eu atrasava, alguns eu pulava e assim eu fui levando. E ali eu comecei a me endividar rápido e só fiz piorar a minha própria situação porque eu não guardava o dinheiro das mensalidades que eu não pagava. Até aquele momento eu nunca tinha comprado nada caro e parcelava tudo. Por exemplo, as minhas camisas e gravatas eu parcelava no máximo que a loja disponibilizasse. Eu estava habituado a parcelar tudo que pudesse ser parcelado, porque pagando as mensalidades do curso não tinha outro jeito, me sobrava muito pouco dinheiro. Mas, sem pagar pelos estudos, sabendo que eu teria que mais cedo ou mais tarde me resolver com a faculdade, eu pensei que seja mais tarde. Dali em diante eu passei a sair com a galera para comer pizza, ir pra praia com a turma, fui para baladas. Pro meu padrão, eu estava esbanjando pelas primeiras vezes. Passei até a tomar café dentro da cantina da faculdade. Nossa, lá era muito caro. Eu estava, enfim, fazendo coisas que eu havia deixado há muito tempo de lado por conta da responsabilidade de pagar as mensalidades do meu curso. E nessa época eu ainda recebi um aumento lá no estágio, só que eu gastei tudo. Voltei para a realidade só no momento de me rematricular para o último ano do curso. Eu não tinha pago as mensalidades e não tinha o dinheiro para pagar. Eu não contava com isso, mas descobri que um aluno só avançava para a rematrícula seguinte se estivesse em dia com os pagamentos anteriores. E, obviamente, eu não estava. Foi então que me caiu a ficha que, além dos pagamentos das mensalidades do ano do período vigente, eu teria ainda que pagar os débitos anteriores que foram reparcelados para o longo daquele ano. Só que, para piorar, eu não tinha nem o dinheiro para fazer a rematrícula. Eu tive que pedir um adiantamento lá no escritório para conseguir me rematricular. O que era óbvio ficou claro para mim. Seria impossível concluir o curso sem débitos. Dessa vez, junto com o pedido de bolsa, eu enviei uma carta para a faculdade relatando o meu momento e pedindo uma bolsa de 100% sobre o valor da mensalidade. Olha onde eu estava com a cabeça. Eu justifiquei que aquela seria talvez a única maneira de eu sair de lá, da instituição, sem dever nada para ela. Eu nunca recebi retorno para aquela carta. Eu não entrei no eixo e não consegui pagar a maioria das mensalidades daquele último período também. Um breve resumo do momento em que eu me encontrava. Me formei e não era advogado porque eu precisava passar no exame de ordem. Concluí o estágio, mas não poderia seguir trabalhando naquele escritório sem ser advogado. Eu estava formado, com diploma embaixo do braço, não era advogado, não tinha trabalho e estava devendo para a faculdade. O que de pior poderia me acontecer? Isso mesmo, não consegui pagar o que eu tinha parcelado nos bancos. Eu usava 3 cartões de crédito em 2 bancos diferentes. Rapidamente, o limite do cartão de crédito que eu tinha no banco, vinculado à conta que eu abri no tempo que eu consegui o estágio, ele estourou. O limite era pequeno e eu nem liguei. Afinal, na minha cabeça, o limite era baixo.
Na realidade, o limite era compatível com quanto eu ganhava. O problema maior era no outro banco, no qual eu tinha conta desde que atingi a idade mínima para abertura. Mesmo sem eu ter nenhuma renda, meu pai enviou um comunicado para a gerência e me autorizou a ter uma conta. Então, mesmo sem ter renda, mesmo sem movimentar a conta, com o passar do tempo, os créditos, os limites de crédito, seja de cheque especial ou de cartão de crédito, ele tende a ir aumentando gradativamente no passar do tempo. E isso é o que me fez ter um crédito muito grande sem ter renda compatível. Tá certo que eu parei de gastar de forma aleatória, mas eu não paguei nada do que eu devia. Desse modo, o débito ia aumentando. Eu não queria nem olhar mais o extrato bancário e nem as faturas, eu larguei. Eu me lembro que enquanto tentava focar para as provas do exame, eu me pegava pensando mais de vezes que se eu não fosse aprovado, eu deveria buscar fazer algum bico ou sei lá, trabalhar em qualquer outra profissão. Passei nas provas e fui em busca de trabalho. Fiz algumas entrevistas, mas as remunerações ofertadas eram pouca coisa melhor do que eu ganhava no tempo do estágio, enquanto estagiário. Eu sabia que precisava de dinheiro rápido porque eu estava me afundando em dívidas, então segui procurando e procurando trabalho. Já não gastava quase nada, com exceção do deslocamento para fazer entrevistas e assistir algumas palestras gratuitas e também me alimentar no tempo que eu estivesse fora de casa. Certa vez, depois de um congresso, um evento, eu não lembro bem o que era, paramos para comer. Nesse dia, a minha noiva, que ainda era estudante de direito na época, estava comigo. Fui pagar a comida e eu lembro que era um lugar que não era caro e o meu cartão recusou. Eu tentei de novo. Recusou. Então eu tentei de novo com outro cartão. Nada. Então, enquanto ela pagava a conta, eu ficava me perguntando por que havia recusado. Eu não tinha o dinheiro, mas eu tinha o limite. Quando fui verificar, o banco tinha bloqueado os cartões. Não encontraram meios de efetuar a cobrança dos juros, dos encargos, porque o limite da conta, o cheque especial, também já tinha estourado só em pagamento de juros, encargos e valores mínimos de fatura, de modo que, sem qualquer efetivação de pagamento, bloquearam. Ali eu entendi que não dava mais para ficar esperando ninguém, não dava mais para esperar ser contratado, não dava para ficar procurando emprego, eu tinha que conseguir alguma renda para começar a pagar as minhas dívidas. Tomei a melhor decisão que eu poderia tomar, mesmo sem ter coragem para isso e mesmo sem ter outras opções para escolha. Eu decidi advogar por conta própria. Então enfiei as caras, comecei a atender pessoas e aos poucos fui fechando pequenos contratos e pegando causas ainda menores. Só que eu recebia muito pouco, porque eu trabalhava com contratos de êxito. E quando eu entendia que deveria cobrar algum valor para iniciar os trabalhos, eu facilitava para o cliente, deixando parcelar, de modo que isso facilitasse também a minha contratação. E assim, eu sabia que demoraria muito tempo para juntar algum dinheiro. Por outro lado, a minha dívida crescia depressa. Eu devia em um banco uns 3 mil reais, no outro uns 10 e na faculdade uns 30 e poucos mil. Com as atualizações e os encargos, isso alcançava, já passava de uns 70 mil reais. Eu acho que até aquele momento eu nunca tinha visto 70 mil. Para mim, era completamente impagável. Eu recebia cobranças todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia. E eu tinha muito tempo disponível para atender e tentar negociar. Então, durante um contato e outro, aos poucos eu fui percebendo que todos os dias eram ditas as mesmas coisas, só que por um atendente diferente, que não sabia todo o caso. E eu fui ficando de saco cheio, eu fui ficando cansado daquilo, de modo que todo dia eu dizia, não tenho todo o dinheiro, mas eu quero negociar. Houve um momento que eu coloquei um basta naquela situação. Então eu passei a fazer justamente o contrário. Eu é quem ligava todos os dias para os bancos. Eu ligava para as empresas de cobrança, eu ligava para as administradoras dos cartões e eu ligava nas duas agências, falava diretamente com a gerência. Eu tratava para concentrar os produtos que era do mesmo banco em um lugar só. Por exemplo,
O cartão de crédito, o contrato do cartão de crédito e o contrato do cheque especial, um estava com a administradora, o outro estava com a empresa de cobrança. Então, fosse com o próprio banco diretamente, fosse com a administradora, fosse com uma empresa de cobrança A ou empresa de cobrança B, eu buscava reunir todos os contratos que estavam em débitos para negociar em um bolo só. E aí, eu ia lá e fazia a mesma coisa com outro banco. Durante muito tempo, eu liguei toda semana para o setor de cobrança responsável pela faculdade. Só que para esse débito específico, eu tratei muitas vezes por e-mail também. Nesse tempo, eu me debrucei, estudei muito sobre as minhas dívidas, apurei tudo, verifiquei quanto eu tinha ficado devendo e como que o débito tinha chegado naqueles valores. Eu olhei tudo. E aí eu passei a estudar sobre dívidas de modo geral, sobre métodos de pagamentos e sobre as consequências dos não pagamentos que eu acumulei. Recalculei juros, pensei em formas de congelamento de dívidas que fossem boas para mim e foquei em negociar tudo partindo do mais alto para o mais baixo. Eu entendi que não adiantava eu me aborrecer com o atendente A ou atendente B. Eu percebi que a minha situação dependeria da aceitação dos meus credores, porque se eles não diminuíssem, não reduzissem juros e não perdoassem uma parte do débito, eu demoraria muito tempo para sair daquela situação. E tinha uma parte que dependia apenas de mim. Eu precisava dominar do assunto para convencer os credores de que o valor X, o valor Y era de fato o máximo que eu podia pagar. Ou eles enxergariam a situação e faríamos bons acordos, ou eles teriam que avançar, cessando as ameaças de cobrança, de possibilidade de processo para talvez, quem sabe, cobrar mesmo judicialmente. Sabendo que eu deveria trabalhar mais, se fosse ou não fazer acordos, porque eu precisaria ganhar mais para pagar as minhas dívidas, então eu acabei aprendendo também sobre renda extra. Eu fui atrás de colocar em prática o que eu aprendi. Eu fiz parcerias pontuais com colegas de profissão, realizei serviços e diligências como correspondente, estabeleci sobre cada dívida 3 etapas. Um mínimo. Esse seria o ideal para eu conseguir me livrar das dívidas rápido. O intermediário, que aceitaria ajustes, fosse para mais ou fosse para menos, para adequar para um bom acordo. E o máximo. Aqui o pensamento era, disso eu não passo. E ali não me importaria condições, facilidades, nada. Me importava o valor máximo. Para que você também consiga sair de uma situação parecida com a minha, você não precisa ser uma negociadora, um negociador nato, mas precisará sim estar por dentro de tudo, ter o controle da situação e o principal, ter disciplina inabalável para pagar as suas dívidas. Precisa estar muito claro para você que a situação já saiu do seu controle. Ao invés de usar do orgulho próprio para dizer para si, eu vou pagar centavo por centavo, seja humilde o suficiente para entender que você não vai conseguir sozinho, de que você não vai conseguir sem contar com a ajuda do seu credor para isentar, para anular uma parte da dívida. Então, resumindo o que eu fiz. Estudei minhas dívidas, planejei e tomei iniciativa para pagar. Trabalhei mais e fiz renda extra. Negociei até chegar a acordos bons, possíveis de pagar, e paguei o combinado. É simples? Até que é sim. Pelo exposto aí no vídeo, você consegue perceber que não é complexo. É fácil? Com certeza não é. Meu objetivo com esse vídeo é te mostrar que mesmo que você esteja numa pior, no fundo do poço, devendo para todo mundo, existem soluções. São soluções dolorosas que exigem muito esforço e muita disciplina, mas sair das dívidas é possível. Para finalizar, é importante que você tenha paciência. Por quê? Negativação, ficar com o nome sujo, ter restrições bancárias não é o fim do mundo. Você precisa ter paciência e autocontrole para sair dessa situação. Outro ponto, crédito. Nossa, mas se eu pagar menos do que eu devo, se eu ficar negociando, se eu não aceitar as condições do banco, eu vou ficar sem crédito, o banco não vai me ver como um bom cliente.
não tem problema. Ter crédito é bom quando a gente tem dinheiro para pagar. Quando a gente não tem, o bom é a gente mudar de hábito. É importante que você se desprenda de um cartão de crédito ou de uma linha de crédito qualquer. Tenha paciência, mude os seus hábitos, pague as suas dívidas. Aos poucos você não precisará do dinheiro do banco. Se você gostou desse vídeo, manda no grupo da família, para o pessoal do trabalho, envia para todo mundo que pode ser ajudado. Mostra esse vídeo para mais pessoas que é possível sim sair das dívidas e ter mais tranquilidade financeira na vida. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube te informar toda vez que um novo vídeo for lançado. A gente se vê nos próximos.